vamos lá. Nesse bloco, vamos identificar qual é a ação judicial tributária pertinente a cada caso concreto. Ou seja, quando o contribuinte ou responsável tributário, que é o sujeito passivo, ele intenta uma ação de restituição de pagamento indevido, uma ação de consignação em pagamento, uma ação anulatória de débito fiscal, uma ação declaratória de inexistência de relação tributária, jurídico-tributária, uma ação de embargos à execução ou uma exceção de pré-executividade ou também um mandado de segurança. Ou seja, vamos trazer aqui alguns casos concretos e verificar em que cada tipo de situação cabe determinado tipo de ação. Sempre lembrando que vamos falar da ação mais adequada ao caso. Isso não impede de que se possa utilizar outros tipos de ações judiciais, mas a mais pertinente, segundo a doutrina dominante, é a que vamos aqui defender. Então vamos lá. Então veja que nessa unidade será analisado como identificar o cabimento das ações no processo tributário, judicial tributário. Ok? Situação número 1. Situação número 1 ocorreu antes do lançamento e depois do fato gerador. Se o fato gerador acontecer, o lançamento será obrigatório, conforme o artigo 142 do CTN. Verifique que aqui é importante salientar uma distinção que a doutrina faz, entendendo que antes do lançamento é mais pertinente se utilizar a ação declaratória de inexistência de relação tributária. Então, antes do lançamento, é mais pertinente o contribuinte ou o responsável tributário se utilizar da ação declaratória de inexistência de relação tributária. Após o lançamento, ou após a constituição definitiva do crédito tributário, e antes da execução fiscal, ou inclusive depois, é possível também utilizar a ação anulatória de débito fiscal, que é a ação que visa invalidar o lançamento tributário. Por ele, este lançamento, esse procedimento administrativo, segundo os termos do artigo 142 do CTN, ser ilegal. Pode desobedecer, por exemplo, um requisito formal ou um requisito material. Ok? Então, antes do lançamento, a doutrina entende que é mais pertinente uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Após o lançamento, se entende que se quer visar anular o lançamento tributário, né, e invalidar esse lançamento, é mais pertinente uma ação anulatória de débito fiscal. Então, veja, o que o contribuinte deseja? Discutir a relação jurídica tributária ou jurídico-tributária, tendo como sujeito passivo o autor da ação, seja o contribuinte, ele ingressará com uma ação declaratória que, via de regra, tem como objetivo questionar a relação jurídica tributária ou também é correto afirmar jurídico-tributária. Situação número 2. O lançamento já aconteceu. Em tese, há o crédito constituído definitivamente. Se ingressou com a ação, o crédito ainda não está definitivamente constituído. Se tudo estiver correto, não haverá, claro, cabimento de uma ação anti-exacional por parte do contribuinte. Para a ação é necessário algum vício. Mas vamos supor que nessa situação número 2, há um vício no lançamento tributário. Há um vício, por exemplo, se colocou a alíquota incorreta do tributo. Se identificou equivocadamente como contribuinte uma pessoa que não o é. Se colocou uma base de cálculo que não está prevista em lei. Quem cobrou o tributo, quem lançou o tributo, é uma autoridade administrativa incompetente para tanto. No lançamento tributário, também
se cobrou uma espécie tributária ilegal. Mas mesmo assim foi feito o lançamento. Ou seja, se cobrou, pode ser o caso de um tributo que tenha sido declarado inconstitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ou que esteja disposto numa súmula vinculante àquela inconstitucionalidade. Por exemplo, vocês sabem que sobre operações salvadas de sinistro, não incide ICMS. Você também sabe que não incide ISS sobre locação de bens móveis. Então percebam que, segundo o Supremo, se for feito um lançamento de ISS que tenha como fato gerador uma alocação de bens móveis, o que é que vai ocorrer? Esse tributo é inconstitucional, tem súmula vinculante. Então, se for feito esse lançamento é inválido, assim como o lançamento que tenha de ICMS, por exemplo, que tenha como fato gerador operações de venda de salvados de sinistro, que o Supremo tem uma súmula vinculante e diz que, nesse caso, não pode incidir ICMS. Então, são casos inconstitucionais, lançamentos que não observam a Constituição e, por isso, são viciados. E se eles são viciados, a ação mais adequada, nesse caso, é a ação anulatória de débito fiscal, também chamada de ação anulatória de lançamento tributário. Ok? Então, veja que o contribuinte questiona algo referente ao lançamento, ao crédito, ele quer desconstituir o lançamento e, consequentemente, um auto de infração. O mais adequado é ele ingressar aí com a ação anulatória de débito fiscal, segundo a doutrina dominante. Aí você vai me perguntar, nesse caso eu poderia ingressar também com a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária? Grande parte da doutrina defende que também, que sim, que não haveria problema. Mas claro que a mais adequada, e você não pode correr o risco no dia da sua prova, se a doutrina majoritária entende que há uma mais adequada, é melhor você utilizar a mais adequada, que é a ação anulatória de débito fiscal. Situação de número 3. Se o contribuinte quer pagar e a fazenda não quer receber, ou ele não sabe a quem pagar, claro que, nesse caso, nos termos do artigo 164 do Código Tributário Nacional, a ação adequada é a ação de consignação em pagamento, que é denominada também de ação judicial de consignação em pagamento. Perceba que essa ação de consignação em pagamento, ela é regulada no artigo 164 do CTN, Código Tributário Nacional, e também no artigo 156, que diz que, nos termos do artigo 164, parágrafo 2º, isto é, se for julgada procedente a ação de consignação em pagamento, será declarado extinto o crédito tributário, ou seja, é uma hipótese de extinção do crédito tributário a ação de consignação em pagamento julgada procedente. E o que eu chamo a sua atenção nisso? Quais são as hipóteses? Primeiro, quer pagar o contribuinte e o fisco não quer receber. Quer pagar o contribuinte e o fisco exige que, para receber aquele valor, o contribuinte tem que prestar uma informação sem base em legislação tributária. 2 sujeitos ativos cobrando o tributo sobre o mesmo fato gerador. Verifique que, segundo a doutrina majoritária e segundo as bancas de concurso, não há solidariedade ativa na relação jurídico-tributária. Não há solidariedade ativa no direito tributário. Ou seja,
duas pessoas jurídicas diferentes cobrando sobre o mesmo fato que deu origem à obrigação tributária. Então, que é o caso típico de bitributação. Então, se há, no caso, duas pessoas cobrando sobre o mesmo fato, há aí uma ilegalidade. Por exemplo, no caso em que o contribuinte tem uma propriedade localizada na zona rural. Ele recebeu uma notificação para pagamento do IPTU e uma notificação para pagamento do ITR. Ou seja, ele só tem uma propriedade. E a União está cobrando o ITR e o município está cobrando o IPTU. Sobre o mesmo fato, sobre a mesma propriedade localizada na zona rural. Então, ele pode ingressar com a ação de consignação em pagamento nos termos do artigo 164, inciso 3, do Código Tributário Nacional. Vamos agora para a situação de número 4. Se o contribuinte já pagou, cabe a ação de repetição do indébito tributário. Claro, se o contribuinte já pagou um tributo ilegal, se ele já pagou um crédito tributário ilegal, aí cabe a ação de restituição de pagamento indevido, também chamada de ação de repetição de indébito tributário, nos termos do artigo 165, se o tributo é direto, e nos termos do artigo 166, se o tributo é indireto. Por quê? Porque há uma diferenciação no Código Tributário Nacional. Se o tributo indireto é aquele em que o ônus financeiro do tributo é repassado ao contribuinte de fato. Acontece no ICMS, acontece no IPI e acontece também, em regra, no ISS-QN. Salvo quando o ISS-QN é pago com alíquota fixa, segundo a interpretação do STJ. Então, no ICMS, no IPI, que são tributos indiretos, e no ISS, que também é um tributo indireto, salvo no caso em que é cobrado com alíquota fixa, vai se aplicar o artigo 166. Você vai estudar isso aqui comigo, mas se o tributo for ilegal, vai ser a ação de repetição ou de restituição de pagamento de tributo indevido, ou também chamada de ação de repetição de indébito tributário. Ok? Situação de número 5. Se já houve execução fiscal, o contribuinte aí pode ingressar com embargos à execução, desde que garanta o crédito tributário ou uma objeção de pré-executividade no caso de um vício insanável. A ação de pré-executividade é chamada de ação processual heterotópica. É quando há um vício insanável naquela relação jurídica, por exemplo, quando há prescrição tributária. Então, no caso de ação de pré-executividade, não é necessária a garantia do pagamento da dívida. Agora, na ação de embargos à execução fiscal, que tem um objeto mais largo, é necessária a garantia de pagamento da dívida nos termos da Lei 6.830 de 80. É importante salientar, por fim, que o mandado de segurança pode caber em qualquer uma das situações acima mencionadas, especialmente na de número 1 e de número 2. No mandado de segurança não pode haver dilação probatória, como vamos estudar, tem que ter ameaça potencial ou efetiva lesão a direito líquido incerto do contribuinte, entre outras características, como, por exemplo, não pode caber habeas data e nem habeas corpus, e não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Vamos estudar isso em breve. Um forte abraço.